Olá, olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo e hipnoterapeuta. E eu estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja bem-vindo. E aí, Eliane, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Tem uma música do Titãs, lá dos anos 80. Quem lembra dessa época, hein? O Jean lembra, da época do Jean, isso aí. Da nossa época, né? Época boa, né? Como foi gostosa aquela época. Foi o auge do rock nacional. Bom, vamos lá. Tem uma música do Titãs que se chama O Pulso. Lembra dessa música, Edgar? Lembro. Eu não lembro a letra de cor, mas eu anotei aqui para relembrar também quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente. Essa música ela falava mais ou menos assim: o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. E assim vai a música listando uma série de doenças, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar das doenças, mas vamos falar das doenças mais graves, que são aquelas que existem na alma, que enfraquecem a alma, né? Essas doenças, quando somatizadas, repercutem de forma muito severa, muito agressiva no nosso corpo físico. Não sei se os ouvintes perceberam, a letra da música, às vezes a gente fica ouvindo no automatismo e não percebe, né? Não presta atenção na letra. Eu acredito que como é uma música muito antiga, né? Todos já conhecem e sabem os detalhes dessa letra. Mas os Titãs mencionam, dentre as doenças físicas, né? Aquelas de doenças que estão relacionadas com sentimentos. A música fala em raiva, estupidez, hipocondria, ciúmes, hipocrisia, culpa, rancor. Veja que interessante. Sentimentos que nos faz adoecer. E isso é muito verdadeiro. Toda doença começa onde? Aqui, ó, nos nossos pensamentos. Toda doença acontece na inconsciência. Então, por exemplo, nós vamos falar do rancor. Quando se trata de rancor, o que nós estamos falando? De passado. Trata-se de uma emoção que você viveu diante de alguma situação, de algum acontecimento no passado. E que ainda você está preso no seu pensamento. Né? Ainda esse fato que aconteceu, esse acontecimento, ainda está preso lá no seu pensamento. Ou seja, é uma emoção destrutiva, que não sai da cabeça. Né? Vira e volta, ela está ali voltando. E você está recontando aquela história novamente, recontando uma história que você viveu lá atrás, lá no seu passado. Quando eu faço palestra, gente, eu costumo dar esse exemplo. Né? Quanto tempo dura uma briga? Quanto tempo dura uma discussão? O desgaste energético de uma briga, de uma discussão, é tão intenso que nós não conseguimos manter isso por muito tempo. Então uma briga, aquela briga feia, sabe? Aquela briga feia, feia mesmo, não uma discussão boba, uma briga feia. Uma briga feia, você vai conseguir conduzir isso por 5, 10, no máximo, estourando 15 minutos, porque o desgaste energético numa discussão feia, ele é muito intenso. Ninguém né? suporta ficar mais tempo do que isso. Né? Mas aí eu costumo perguntar, será que dura só 10 ou 15 minutos mesmo? Pois Ou será que a briga dura um dia, uma semana, um ano, uma encarnação inteira? Porque a discussão efetiva ela acaba ali, naqueles 10 minutos, mas depois ela continua na nossa mente. Ela ganha
desdobramentos diferentes na nossa mente, porque a gente fica pensando, por que, que eu não falei aquilo para ela? Por que, que eu não respondi? Por que, que eu não pensei nisso? Eu deveria ter dito isso. Isso não Fica poderia aquele ficar... diálogo interno, Fica aquele né? diálogo interno, e aquele desgaste energético, ele vai se perpetuando, promovido por quem? Pela nossa própria mente. Esse tipo de pensamento é extremamente, né, difícil de bloquear, porque ela vai consumindo, a gente vai provocando mais desgaste energético, e quem está atrás disso sempre é o nosso ego. Pois é. E o único propósito do rancor é fortalecer a falsa percepção do eu. É uma estrutura egóica da mente humana. Mas como que as pessoas que nos ouvem, Eliane, e que assistem a gente, podem fazer para mudar esse sentimento tão destrutivo? Sim. Primeiro é ser honesto com você mesmo e se perguntar o que está por trás desse rancor. Qual sentir rancor vai mudar o que aconteceu lá na sua história no passado? Existe alguém na sua história que você não consegue olhar? Olhar para essa pessoa e ser empática com ela? Sim, gente, ser empático, porque entender que aquela pessoa fez o que fez, porque naquele momento ela não podia fazer diferente. Ela só tinha aquela forma de pensar e de agir e de talvez se omitir. De fato, aquela pessoa tinha a consciência que você já tinha naquele momento, que se você tem rancor, você pensava diferente dela. Então veja, quando sentimos rancor de alguém, ou de nós mesmos, que é muito comum também de ter o rancor da gente, nós estamos sendo arrogantes diante de Deus. É isso mesmo. Como se falássemos para Deus, eu não aceito isso. E olha que interessante, você é capaz de se auto-perdoar ou de perdoar alguém. Você é tão superior assim que não aceita erros, sejam os seus ou os dos outros. Sabe, tem uma passagem do Evangelho que eu acho muito interessante e que as pessoas muitas vezes não prestam atenção num detalhe que faz toda a diferença, né? Aquela passagem em que Jesus, conversando com Pedro, diz a Pedro quantas vezes a gente deve perdoar, né? Pedro pergunta a Jesus, são 7 vezes que a gente deve perdoar o próximo, né? A pessoa que erra conosco? E Jesus então responde, não, Pedro, não são 7 vezes, são 70 vezes 7 vezes. Mas sabe o que é interessante nessa passagem? Não é a quantidade de vezes que a gente deve perdoar. É a pergunta do Pedro. Porque Pedro pergunta quantas vezes a gente deve perdoar o outro pelo mesmo erro. É pelo mesmo erro, não são erros diferentes. São 70 vezes 7 vezes que a gente deve perdoar a pessoa pelo mesmo erro. Palavras de Jesus. Bom, outro sentimento, né, que a música do Titãs nos apresenta e que tem enorme potencial de se tornar uma doença física é o ciúmes. Pois é. E ciúme tem a ver com o quê? Com apego, que é o medo de perder algo ou alguém. Nós falamos isso no outro programa, que tudo é impermanente. Tudo segue um curso natural da vida, da natureza. Quando temos medo de perder, estamos negando uma lei natural. Novamente estamos indo contra o Criador. Pois a única coisa que é imortal, gente, é o nosso espírito. E isso ninguém vai nos roubar. Basta acreditar na sua centelha, na nossa centelha, e acreditar no Criador. E o ciúme traz também a ideia de posse, né, de possessividade. E mais uma vez entramos no lugar de ter e não do ser. A inconsciência do ter não passa de um prazer temporário. Enquanto o ser, esse sim é a plenitude. E a ideia aqui é compartilhar, é dividir para somar. Quanto mais compartilhamos, mais temos. Vocês podem acreditar nisso. Não tenham medo de dividir, né? É um erro achar que se dividir eu vou sair perdendo. Isso é uma ilusão. Então, quando você estiver diante de uma perda, pergunte ao seu coração, à sua consciência, o que motivou aquela perda.
Seja sincero com você mesmo e busque resposta no seu ser, né? Do seu eu superior. E a verdade é que Deus está no comando. Ele que está no controle. A gente não fala, não cai uma folha da árvore sem a permissão dele? Então, gente, o universo sempre está a nosso favor. Então, diante de uma perda, há algo mais grandioso esperando por você, pode ter certeza. Uma perda pode te levar para um lugar que você nem imaginava que seria possível. Então, encare a perda como algo que vai além do perder, vai além da sua mente racional. Pois é, Eliane. E a hipocrisia, né, que também aparece na letra da música? Quantas vezes nós criticamos no outro aquilo que a gente faz? Nos auto-intitulamos honestos, leais, verdadeiros, mas as nossas atitudes nos dizem o contrário, né? Por exemplo, nós não aceitamos mentiras, mas mentimos. Nos consideramos bondosos, mas não somos bondosos com a pessoa mais importante das nossas vidas, a gente mesmo. Criticamos a falha no outro, o erro no outro, e ao mesmo tempo a gente falha e erra constantemente. Ou o universo também, que é muito comum, né? Nós perdoamos os outros, no entanto, não nos auto-perdoamos. Tudo isso não passa de hipocrisia, né? E a hipocrisia anda de mãos dadas com outro elemento que aparece ali na música do Titãs, a culpa. A culpa, esse é um sentimento, gente, tão nocivo, que faz tão mal para o nosso espírito. E sentir culpa vai mudar alguma situação vivida, né? Porque a gente só sente culpa daquilo que a gente fez no passado ou que a gente não fez, né? Será que você não é capaz de se auto-perdoar? E veja que interessante, se a culpa existe hoje, é porque já temos a consciência daquilo que fizemos lá no passado e não foi legal. Uau! Então por que se condenar se hoje você pensa diferente? Se flagelar com algo que hoje você tem consciência e não faria novamente aquilo? Então, gente, qual é o valor de sentir culpa? Pergunte o que está por trás da culpa. Você está tentando buscar uma mentira, uma justificativa para algo que fez e que não tinha consciência. Mas hoje você tem. Hoje você já tem uma consciência expandida sobre aquele acontecimento. Veja que se você olhar para o seu passado e entender o que você fez era o melhor que você poderia ter feito dentro das condições que tinha naquele momento, tudo fica mais leve. É olhar para dentro de si e dizer, sinto muito. Quando eu fiz isso, naquela época, eu não sabia o que estava fazendo. Isso se chama, gente, compaixão. E outra situação também que a gente tem que ter um olhar cuidadoso, sempre fazendo perguntas para o seu eu, procurar através das suas percepções se a culpa que você carrega, de fato, ela é sua. Muitas vezes carregamos culpa de pessoas, de um sistema. O sistema às vezes atribui um sentimento de culpa a você daquilo que não é seu. Quantas culpas carregamos por amor aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais? E isso, gente, acontece de forma inconsciente ou até de forma consciente. É interessante como nas constelações a gente percebe muito, né, as pessoas carregando um peso que não é delas, Não né? é dela. Que é ancestral. 99% não é nosso. A gente carrega esse sentimento de culpa. Pois é. Refletir sobre isso é fundamental para que a gente possa ir tirando, né, esse monte de entulho que a gente vai depositando no nosso mundo interior, né? E esse entulho que muitas vezes bloqueia, ofusca uma luz que está aí dentro, que pode brilhar e que pode ser inclusive modelo para as outras pessoas, mas que a gente não deixa ir para fora, né? Eu costumo dizer, o sol, ele nasce todos os dias e ele banha
todas as casas indistintamente. Mas ele só vai entrar na sua casa se você abrir a janela. Abrir as cortinas, Ele não né? tem Deixar força para abrir a sua janela. Pois é. Esse trabalho é seu. Gente, nós falamos de rancor, falamos de ciúmes, falamos de hipocrisia, de culpa, mas olha, tem muitos outros sentimentos que são a causa, a essência das doenças físicas, que estão na origem das doenças físicas. Muitas vezes a gente vai no médico para tratar a doença física, mas a gente trata o efeito, né? A causa, efetivamente, a gente acaba não tratando, porque muitas vezes nem sabe que a origem está num sentimento, numa emoção guardada, em uma situação vivida no passado e que, por não ter sido adequadamente resolvida, vai contaminando você de dentro para fora. Quando chega no corpo, é porque já está fora. A gente vai em busca de tratamento para sintoma. Né? Exatamente. Isso nunca vai resolver, né? não dá certo E isso. ainda trata o sintoma da pior forma possível, né? Que é tomando remédio. Se intoxicando. Se intoxicando com mais droga. E além desses, tem muitos outros. Tem inveja, tem mágoa, tem melancolia, tem orgulho. Olha, a lista é imensa. E tudo isso, queira ou não queira, a gente vai acumulando ao longo da vida. Porque esta realidade nos leva para esse lugar. Né? A gente precisa olhar com muita responsabilidade para esses sentimentos, que são todos eles muito importantes. Às vezes a gente ouve falar, do nada a pessoa adoeceu. Do nada a pessoa ficou deprimida. Será, gente, que a pessoa adoeceu do nada? Vocês acham que depressão é igual gripe? Que a pessoa vai dormir bem e acorda gripada no dia seguinte? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está deprimido, você entra aí nos comentários do vídeo e diga se não é assim que acontece. Dá trabalho ficar deprimido, gente. Dá trabalho. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Leva tempo para você desenvolver uma depressão. O grande problema é que você não tem a consciência de que aquela vida está te levando para uma depressão. Exatamente. Né? Então, se a pessoa descuidou de si mesma, né, do que ela estava acontecendo no seu mundo interno, ela vai chegar nesse lugar. Muitas vezes isso vai acontecer nas doenças físicas de uma forma que a gente vai vivendo e desconhece a raiz do problema, como eu falei. E a gente vai tratando o efeito. Por quê? Porque a gente ignora a causa. A doença é o efeito e a causa pode estar enraizada, encoberta e requer um certo esforço para a gente conseguir enxergar e tratar ela. Caso contrário, você vai estar só passando uma mão de tinta numa parede que está repleta de infiltração, sabe como é? Uma parede toda mofada, né? Aí você vem com a tinta. Você Daqui um mês está tudo de novo mofado ali, de novo. escancarado, né? E é isso mesmo. Quantas vezes vamos precisar de um corpo para nos conscientizar da importância da nossa evolução espiritual? Verdade, a gente precisa criar doenças físicas para evoluir espiritualmente? Como seria a gente aproveitar nossa passagem pela Terra e fazer coisas alegres, coisas produtivas, coisas expansivas para nós e para os outros? Sim, para os outros também, principalmente. Cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, investir no nosso autoconhecimento. Isso, gente, nos previne das doenças da alma. Né? E o Edgar até comentou aqui, às vezes a gente leva uma vida, e eu vou até além, não é só uma vida não, às vezes a gente passa encarnações e encarnações, mais de uma, acumulando todos esses sentimentos que em algum momento vai adoecer, né? Vai adoecer a sua matéria. E a boa notícia, gente, é que nós podemos, do mesmo jeito, né, que nós criamos essas doenças, nós podemos igualmente nos curar. A cura depende única e exclusivamente de nós. Jesus disse, a tua fé te curou. E é isso. Podemos sim mudar nossos sentimentos, buscar alegria, ter compaixão, amor próprio, bondade, caridade. Não é fácil, gente, é exercício, mas é possível. E assim nós podemos nos curar. Obviamente, né, devemos buscar auxílio, sim, dos médicos da Terra. Mas qualquer tratamento, tratamento que algum médico te prescrever, o sucesso nesse tratamento vai depender unicamente
de você. Depende unicamente de nós. E como dizia a música do Titãs no final, e o corpo ainda é pouco. Esse trechinho da música é fantástico porque quando ele fala o corpo ainda é pouco, é porque ele começa a consumir o teu espírito. Né? E a cura no espírito, ela dá muito mais trabalho do que a cura no corpo. Então a gente tem que começar a buscar a cura imediatamente. Quantos corpos nós vamos precisar mais para entender, né? Para entender essa consciência. E só para terminar, Edgar, tá tudo bem sentir raiva, ciúme, culpa. A gente é humano e são sentimentos humanos, nós vamos sentir isso. A diferença está você perceber isso e mudar esse padrão de pensamento, né? Dentro de tudo isso que a gente falou. E essa é a contribuição que a gente está fazendo aqui, né? Tentando levar para você um pouquinho de consciência para que você perceba isso e tenha o ímpeto de mudar aquilo que não está funcionando para você, né? Querido ouvinte, se você gostou do nosso papo de hoje, semana que vem a gente está de volta, esteja conosco nos 95.7 FM aqui da Vibe Mundial, mas você também pode ficar com a gente ao longo de toda a semana, acompanhando as nossas postagens pelo Instagram. Meu Instagram é o @EdgarBim e o da Eliane é o @ElianeBim. Lembrando que Bim se escreve B de bola, I de igreja, M de Maria. E você também pode acessar os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Entra lá, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. É youtube.com/BIM91, BIM91. E você também, se quiser, pode agendar uma consulta. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E o meu número é o 11 97274 7997. 11 97274 7997. Lembrando que esse número é só o WhatsApp, tá? Não adianta ligar, que a gente não consegue responder as ligações, mas as mensagens a gente responde a todas elas. E para finalizar, uma mensagem para a semana, gente. Essa mensagem foi tirada do livro As Dores da Alma, pelo Espírito Hamed. A alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Até sábado que vem. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.